Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, a todos e a todos. Eu sou Carolina Ferreira, eu sou pesquisadora e fundadora do grupo de pesquisa de literatura de ancestralidade negra da PUC de São Paulo. E estou aqui hoje também com a minha companheira, que é doutoranda no programa, e também fundadora do grupo de pesquisa Marina Cândido, e a escritora e pesquisadora Aida Gomes. Vocês querem cumprimentar o nosso público que vai assistir a gravação? Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para todos. É uma alegria estar aqui hoje para poder conversar com a autora Aida Gomes, né? A gente tem, acho que, um bom papo aí pela frente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também a todos. Carolina, Marina, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada, muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que estamos. Bom, esse encontro, ele acontece dentro do projeto de ciclos de lives Escurecimentos Literários, que é uma das iniciativas feitas pelo grupo, que tem a liderança da professora doutora Elizabeth Cardoso, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, né? Mas, enfim, ela se encontra de outras formas. E esse é um espaço que a gente pensou para poder discutir questões ligadas à feitura do livro e da produção intelectual, literária e cultural de pessoas negras do Brasil e da diáspora. Então, a gente tem convidado mensalmente escritores, escritoras, tradutores, tradutoras, críticos, críticas, e pesquisadores e pesquisadoras. Esse ciclo tem mais ou menos uns 2 anos já, se eu não me engano. A gente conversou com muita gente importante, muita gente especial, né, que, enfim, tem feito parte também das nossas discussões nos encontros do grupo de pesquisa. E essa ideia dos escurecimentos literários é sobre a urgência de prestarmos atenção nas perspectivas negras e pretas sobre os fenômenos literários, né? E o título, ele justamente vai brincar com essa oposição à ideia de esclarecimentos, para marcar este território como um espaço onde a primazia é a sexualidade negra e as suas singularidades também, né? Porque, enfim, não somos pessoas homogêneas, não é mesmo? E hoje a gente está com o lançamento Os Pretos de Pouso das Flores, de Aida Gomes. É um encontro em parceria com a editora Funilaria, que é uma editora que eu particularmente gosto bastante, que a gente também já fez em outros momentos e espaços, outros lançamentos, inclusive com a Marina. Eu vou apresentar a nossa convidada para a gente poder começar essa conversa, né? Aida Gomes nasceu em Angola em 1967, estudou sociologia e obteve um mestrado em ciências sociais e políticas na Holanda. Entre 1997 e 2017, trabalhou na África, Ásia e América do Sul em missões de paz pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Atualmente, é pesquisadora em História da Literatura da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, no Brasil. Seja bem-vinda, Aida, e espero que a nossa conversa seja para você também tão agradável, porque a gente está muito animado. Esse livro realmente, né, Mari, ele nos atravessou e é uma leitura bastante intrigante. A gente vai tentar, ao longo da conversa, passar um pouco pelos pontos que chamaram a nossa atenção. É isso. Bom, antes da gente, né, iniciar essa conversa aqui nos bastidores, estávamos aqui falando um pouco, né, sobre a vida da Aida e já estávamos aqui achando alguns pontos de conexão, né? E aí, Aida, acho que para a gente começar um pouco essa conversa, eu queria que você falasse um pouco realmente sobre a sua vida, né? Dando um pouco mais de detalhes sobre a sua biografia. Falando dessa sua trajetória, né, como socióloga, como uma pesquisadora, né, como que tudo isso culminou na Aida escritora, os desafios que você enfrentou ao longo desses anos, tanto dentro quanto fora da academia, né, vivendo assim há tanto tempo fora da sua terra natal. Obrigada, Marina. Essa pergunta, claro, não, é bastante
fácil, simples, mas também a complicação é o que é que vamos escolher para contar. De qualquer forma, aos 8 anos, saí de Angola, criança, e há aquela noção, sempre, que, principalmente para quem escreve, a infância é onde nós guardamos os nossos tesouros, é onde o nosso paraíso estava e, de repente, portanto, acordamos para o mundo. Quando saí de Angola, fui com o meu pai, eu não conhecia a minha mãe, cresci sem ela, só conheci o meu pai até aquela altura, fui para Portugal e eu nunca me senti em casa em Portugal, eu sempre me senti uma espécie de, eu ia dizer, galinha do mato, no meio das galinhas da capoeira. Mas e a oportunidade surgiu, eu sabia que queria sair de Portugal e era pela experiência de racismo que eu senti logo, porque o meu pai levou-me para uma zona rural em que, quando houve esse êxodo, portanto, da independência de Angola e do início da Guerra Civil em Angola, muita gente saiu, como vocês sabem, e houve, portanto, quem ficasse nas grandes cidades. E o meu pai foi para a aldeia, para aquele Portugal profundo, onde muita gente não tinha visto ninguém com uma cor mais escura. E pronto, para algumas das crianças era muito interessante ver alguém. As crianças são cruéis, não é? E então, mas a escola secundária até se passou bem, no sentido de que eu sempre gostei muito de estudar, etc. Mas a Holanda foi, quando tinha 18 anos, fui para a Holanda e foi realmente o país onde eu senti que me podia desenvolver. Agora, quanto à escrita, eu já escrevia, eu lembro-me no primeiro ano em Portugal. Isto foi depois da Revolução, havia novo sistema educacional, o regime fascista tinha acabado, havia duas professoras, uma que tinha 2 classes e outra que tinha as outras 2 classes. E a minha professora, quando eu escrevia uma coisa, ia contar à outra professora. E uma vez também um poema que eu escrevi, ela pôs assim, portanto, nesse sentido, eu sempre me senti muito abençoada, porque na escrita, porque, vamos dizer, eu não escrevo, eu não sou poeta, eu não me assumo como poeta pela facilidade como a poesia sempre caiu em mim criança. E eu acho que a poesia também era o que me salvava da crueldade, da feiura, da dor. Era na parte da escrita, da leitura, era o que me fazia sonhar. Escrever sempre fez parte do que quer que seja que eu fizesse, porque estávamos a falar com a Marina, que ela também ficou um tempo na Holanda, em Roterdão. Eu também, o tempo, quando estive em Roterdão, assim, estamos a falar finais dos anos 80, começo dos anos 90, jovenzinha que eu era, ainda tomei conta com uma amiga portuguesa, tomamos conta de uma revista que era o Elo, que era para a comunidade de língua portuguesa nos Países Baixos. Mais tarde, quando eu fui para a universidade, quando decidi que queria ir para a universidade, fiz a escola secundária de noite para adultos, fui para a universidade, fui estudar, e queria estudar uma coisa que ajudasse a... Eu fiquei consciente que quem vivia na Holanda ou no norte da Europa tinha uma vida excelente, um standard de vida muito alto, e que eu vinha de uma África em guerra, e que havia uma América Latina, havia uma Ásia a viver, onde a população vivia em pobreza absoluta. Então, eu nem sequer me ocorreu estudar literatura, porque me parecia um luxo. E a poesia ou a literatura um luxo absoluto. Eu queria estudar alguma coisa que me ajudasse a escrever
sobre o que se passava nessas outras partes do mundo em que era preciso trazer para cima. E foi aí que o meu mestrado acaba por ser em estudos do desenvolvimento e tudo isso que tem a ver, portanto, com essa problemática do desenvolvimento. Mas na universidade também, com os meus amigos, meus colegas, havia uns que estudavam filosofia, outros sociologia, outros estudos de desenvolvimento. Nós montamos também uma revista literária, chamava-se Temas da Fúria, e cada um podia escrever os seus contos e não sei o quê. E ainda fizemos aí para aí umas 5, 6, 7 edições. Então eu nunca estive longe da literatura. Quando falamos os pretos, eu acho que escrevi a primeira versão, e vocês que leram Os Pretos, tem aí a Ercília e a Belmira. Essa primeira versão, eu acho que foi escrita quando eu tinha 20 e tal anos. Eu escrevi, arrumei, e também, eu naquela altura estava a aprender o holandês, estava a aprender o inglês, então também era assim uma luta, era assim uma... Porque isto do domínio da língua ou do idioma é uma coisa muito complicada, não é? Então, quando mais eu me aproximava do inglês e do holandês, mais eu me distanciava do português. E então, é assim também que vocês falaram, esse processo, eu tive 18 anos a trabalhar em zonas de guerra, nem sempre, mas a maior parte do tempo, que surge um momento que eu pensei, não, eu se quero ser escritora tem que ser agora. Então tirei um ano, deixei a ONU durante um ano e fui ficar numa cidadezinha no norte de Portugal para escrever. E é aí que surge Os Pretos completo. E a escrita dos pretos também tem a ver com muita coisa, porque eu, no entretanto, tinha vários outros manuscritos, que ia escrevendo muitas histórias e não sei o quê. Só que eu pensei, vamos começar do começo. E o começo é Angola. E o começo, essa encruzilhada com Portugal, esse embate, essa violência. E como eu saí de Portugal aos 18, eu também não convivi, eu já não tinha convívio com Portugal, com essa história, porque veio da África. Eu já estava noutro hemisfério, também com a experiência na ONU. Então, eu fiz muita pesquisa, eu queria saber, ok, vamos então... Eu nunca tive família própria, embora haja resquícios de uma autobiografia, eu cresci só eu e o meu pai. O meu pai faleceu quando eu tinha 18, então eu fui a maior parte da vida semi-órfã. E então achei também por bem encontrar uma família grande. Este livro é a minha família, é uma família não convencional, de 6 pessoas que são família, mas não é aquela família de papá, mamã, filhinhos, quintal da casa e nunca saem dali. É uma família em viagem. E eu também achei muito importante, porque todas estas questões da colonização, do colonialismo, do pós-colonial, é tudo político. Temos que nos posicionar politicamente. Eu fiz questão, eu escolhi a literatura, pela literatura. Então há um lado que é muito apolítico. Eu não estou a contar uma história da esquerda ou da direita, não estou a narrar eventos sobre a perspectiva, porque penso, e principalmente nas zonas de guerra onde eu andei, a maioria, nem toda a gente é politizada. Eu não sei qual é que é se fizéssemos estatística, mas a maior parte das pessoas, das famílias, dos pais e das mães querem dar de comer aos filhos, querem educar os filhos, querem que os filhos tenham uma vida melhor e muitas vezes nem têm consciência do que é. Ou podem ter também, se por uma coincidência forem mobilizados por alguém. Mas esta é uma família, vamos dizer, à deriva, nos mares da história.
E também com muita dor, porque muitas vezes esses embates históricos, essa violência, apanha muitas famílias assim, não é? E continua, não é? Vamos ver, temos a Síria, temos a Ucrânia mais recentemente, temos o Iêmen, ninguém fala do Iêmen agora, e temos muitos lugares outros, em todos os continentes que não chegam aos mídias, mas muitas famílias também que é tanta a violência, é tanto o desgaste, é tanta a erosão que têm que pegar nelas próprias e ir para outro sítio e só estão à procura de um lugar onde acalmar e criar os filhos. E é mais ou menos isso. Então as minhas andanças misturam-se também. Eu acho que, apesar de não ter chão e de ser assumidamente alguém nómada, a minha vida é muito nómada, a literatura é o meu chão. Eu acho que nunca teria... não seria... O meu equilíbrio é o facto de às vezes, ter tempo e poder escrever e também poder refletir sobre, não só ler, mas também refletir sobre a literatura em vários quadrantes, porque é uma coisa infinda, acho importantíssimo porque... eu não sei até que ponto nós, no mundo, nos poderíamos entender. Há muitos tratados políticos, há filmes, mas eu acho que a literatura também é importantíssimo para percebermos o que é alguém que está na Rússia ou na China ou na América Latina, ou imagina 100 anos de solidão, o quão longe foi e como é que trouxe um país pequenino como a Colômbia, trouxe em carta, mas não trouxe em carta, é o sonho também da humanidade, são os sonhos de famílias épicos, não é? Porque é um livro épico, quase, mas é isso, é uma coisa tão importante, tão poderosa, e eu só me sinto, eu sinto-me uma aprendiz completa, aprendiz. Eu só peço a Deus, às deusas, que realmente ainda tenha tempo e consiga ainda escrever aqueles livros que quero escrever, porque eu ainda estou a correr, ainda estou a fazer outras maratonas para ter um luxo, porque para mim a literatura ainda é um luxo. Porque quem é que tem o luxo de ficar sentado a escrever e a ler e a escrever? Temos muita coisa para fazer, a vida não permite, nem sempre permite esse luxo. Nossa, Aida, deixa eu ver, assim, é muito interessante, né? Eu queria começar fazendo um comentário só sobre essa questão da escrita, né? Ser um luxo. Porque quando eu ouço essa colocação, eu sempre me lembro da Virginia Woolf falando, né, sobre ter um quarto só seu. E aí vem a Glória Anzaldúa, né, nos dizer que a gente não pode esperar ter um teto só nosso para poder, né, fazer a nossa escrita, produzir a nossa literatura. E isso sempre me remete muito a Carolina Maria de Jesus, né, que é uma escritora negra brasileira que eu pesquisei no mestrado, e que era essa mulher que tinha os filhos para cuidar, né, uma vida para poder sustentar, então garantir que naquele dia eles iam conseguir comer algo, e ao mesmo tempo produzindo sua literatura, né, escrevendo em cadernos de pão, assim, né. Realmente a gente precisa pensar também sobre esse ofício da literatura, né? Quem consegue ficar sentado numa escrivaninha, né? Ali contemplando, horas escrevendo, né? E por isso que, enfim, a gente valoriza muito, né, a autoria de mulheres negras, mas também de outras pessoas ditas dissidentes, né? Porque a gente sabe que esse ofício ele é muito complexo, né? No sentido do fazer. E quando você fala, né, sobre a sua busca por uma formação que te desse essa leitura crítica do mundo, né, mas você traz também a importância da literatura ao longo da sua trajetória, eu lembrei de uma fala que eu ouvi de uma historiadora esse final de semana sobre a historiografia ter um limite
que é o limite daquilo que ela consegue contar, até por uma função, por uma questão de qual que é o ponto de vista que constrói a historiografia, né? E aí, o seu livro, ele traz, né, essas diversas vozes que vão contar a mesma história de jeitos diferentes, e isso nos intrigou muito, assim, porque a gente percebe... eu tô até, na verdade, amiga, mudando a ordem da pergunta, tá? Desculpa. A gente percebe que você tem um romance que é composto por diversas vozes, né? Com 2 cenários diferentes. Então, a gente tem Angola, do Ruambo, e a Beira Serrana, do interior de Portugal. E, junto com isso, também tem uma questão da temporalidade, né? Do seu romance, que não é uma temporalidade cronológica. A gente trabalha bastante com a ideia do tempo espiralar, da Leda Maria Martins, dos encontros do grupo de pesquisa. E, lendo seu romance, a gente percebe como você traz esse conceito ali da Leda de uma forma brilhante, né? E aí a gente ficou muito interessado em te ouvir sobre o processo de escrita, porque essa sensação que dá, eu até comentei com a Mari que no começo eu demorei um tempo para conseguir me localizar. Eu lia e pensava assim, tá, mas quem está falando agora? Tá, mas agora que tempo que é esse? O que está acontecendo? E a gente queria te ouvir sobre esse processo de escrita, porque ele parece muito complexo e sofisticado, né? É quase uma montagem de cinema que você sobrepõe tempos, vozes, cenários. E aí, ouvindo você falar um pouco da sua trajetória, desses seus deslocamentos, eu vejo uma possível relação com isso, né? E também com a nossa experiência enquanto pessoas negras na diáspora, né? Queria que você contasse um pouco sobre isso para a gente, o processo de escrita e esse tempo espiralar e a sobreposição de tantos elementos. Carolina, realmente esta acertou muito bem identificar e pôr o dedo nas nervuras daquilo que realmente foi o que eu pensei em termos de estrutura. Eu não consigo escrever uma história cronológica porque me aborreço no momento. A minha criatividade realmente o puzzle, quando tenho o puzzle, a montagem. E acertou, eu segui 2 cursos de roteiro. Eu gosto muito de filme, gosto muito de cinema. E eu gosto muito isso da maneira como no cinema a história é pensada. Como é que vamos contar a história, o ponto de vista, etc. Depois há outra coisa que tem a ver com o posicionamento, um posicionamento que eu tomei, que era: eu não gosto da ideia de um narrador omnipotente, que ele é que decide quando é que o que é que a personagem pensa, como é que ela decide, a manipulação da narrativa. Eu quero eu preciso desse desafio da personagem livre. Ela é que me vai... Eu é que me vou embrenhar e ela vai embrenhar-me. Então, cada uma dessas personagens, há uma técnica que eu gostei, que num desses cursos de roteiro, até aos anos 40, 50, aí nos anos 60 deixou de ficar popular, mas até aos anos 50, em Hollywood, eles tinham uma coisa que chamavam o treatment, o tratamento. E então, num filme, cada personagem, embora um roteiro tenha 120 páginas, se for um filme de 1h20, ou 170 páginas, se for 1h30, mais ou menos, mas podia ter 300 páginas de treatment. E esse treatment era, vamos dizer, se fosse uma personagem feminina, o perfume que ela usa, a roupa que ela veste, a poesia que ela gosta, o nó psicológico que não tem que aparecer no filme, mas que ela teve ali um trauma, por isso é que a voz dela é baixa, ou por isso é que ela é histérica. Então, podia ser 300 páginas. E eu fiz isso para cada uma das personagens, que ela pudesse, não veio, eu tenho se calhar 500 páginas dos Pretos de Cores a Flores,
em termos de preparação de cada uma das personagens, eu queria a Ercília e a Belmira, que livros é que elas leram, o que é que lhes ficou cravado na alma, o que é que não ficou, que roupa é que elas usavam, o que é importante para elas, a Diodata também, que comida ela gosta, como é que ela cresceu, e o Silvério nem se fala. O Justino ficou claro, não é? O que é que ele gosta. E, portanto, é isso. Mas depois, também, para além desse desafio, o maior desafio para mim foi realmente o desafio literário. E há duas coisas aqui. Uma era o que realmente me interessa pessoalmente, como escritora, entre aspas, e pesquisadora, é o lugar da personagem negra num trabalho literário. O que nós vemos é muitos poucos romances trazem uma pessoa branca e uma negra no mesmo romance. Nos filmes é a mesma coisa. Ou parece que é um mundo habitado por negros ou é um mundo habitado por brancos, em que geralmente no filme onde há brancos que dominam, pode aparecer um negro, a gente conhece, em lugares de servitude ou como figurantes, não é? E na literatura, eu pensei, ok, eu estive fora, não cresci no mundo da literatura lusófona, não é como se chama, vou ler muita coisa. Então eu comecei mesmo com por exemplo, o Gil Vicente, aquele é o primeiro, não é? O teatro e não sei o quê. O Gil Vicente, portanto, em Portugal. No Gil Vicente, o negro, quando aparece no palco, toda a gente se começa a rir, é galhofa, é muito engraçado. Portanto, é sempre o negro palhaço. E depois, e se formos fazermos assim, até aos dias de hoje, o que eu sinto muitas vezes, mesmo em literatura canónica, há duas maneiras de ver o negro, como é que eles entram na literatura quando são espelhados assim. Ou há uma visão do negro nobre selvagem, ele é inocente, ele sonha, é poético, representa a procura da justiça, um pouco também aquela noção dos povos originários, não é? Que há aquela noção que os povos originários, romantizada. Ou então há ainda um certo exotismo, o africano, que de uma certa forma representa, ainda há resquícios disso. Então, eu, nesta coisa dos pretos de Pousa Flores, e o título não era Pretos ainda, eu tinha a necessidade de pôr toda a gente, não haver hierarquia, nem de narrador, nem pôr o Silvério, por exemplo, como pai da família, branco, português. Ele é o anti-herói, ele representa aquele colono pobre, que é tanto vítima, é tanto carniceiro, ou como é que se chama aquele que corta o pescoço das pessoas? Não é carniceiro, é o... Os franceses tinham aquele que puxa Guilhotina. A guilhotina, sim. Portanto, ele representa o mal, mas também representa outras coisas. E então, é isso. Portanto, tentar não haver uma hierarquia nas personagens, mas também tentar, na medida do possível, esse desdobramento, não é? A relação de poder entre pais e filhos, a relação de poder entre homem e mulher, entre jovens e a autoridade mais velha, entre a tradição e a modernidade, entre o colonizado e o colonizador, e trazer todos esses atritos, porque a nossa realidade é feita de atritos constantes. E é feita dessa dor e dessas chicotadas, mas é feita também com esses momentos altos, não é? E possivelmente também é feita dessas nossas aspirações. O que é que nós queremos?
penso que queremos todos ser felizes. Então, cada uma dessas personagens também está à procura, não é? Desse equilíbrio para ser feliz. E todos sabemos o quão fato é essa busca, não é? É mais ou menos isso. Ouvindo você falar, tantas coisas atravessam, né? Eu sou uma pessoa particularmente muito emocionante. Então, você vai falando assim e vai me trazendo vários pensamentos, né? E uma alegria, na verdade, de poder ouvir essa sua história, né? E o tanto que, na verdade, eu estou aprendendo aqui com você hoje. E você estava falando, né, sobre esses personagens narradores, e também nos bastidores eu estava falando o quanto que eu gosto de livros com vários narradores, né? Livros que contam a mesma história a partir de vários pontos de vista, né? Porque realmente a história vai depender de quem conta, né? Então, eu achei muito interessante, me lembrou a estrutura do Mayombe, do Pepe Tela, né? Aquele agrupamento de soldados, cada um deles vai contar a história a partir do seu ponto de vista, mas aqui a gente tem uma família, como você estava falando, né? E não é aquela família tradicional, né? Que a gente que criaram, né? Essa imagem que criaram daquilo que deve ser uma família. É uma família que me parece muito fragmentada, né? Cada um dos filhos é o relacionamento com uma mãe, né? Temos o Justino, a Ercília, a Belmira. Eu acho muito interessante que nós temos, né, esse pai que é esse anti-herói, né? Ele não, ele realmente quebrou a minha expectativa. Ele não era nada daquilo que eu imaginei que ele ia ser. O Justino, né? As duas meninas que são crianças. Eu particularmente gosto muito de narradores criança. O meu mestrado foi sobre isso. A tia, né, em Portugal, a Marcolina. Então, me parece que está tudo muito bem amarrado. Eu fiquei muito admirada com esse projeto, né, porque a própria fragmentação da estrutura do livro mostra como essa família é fragmentada, né? Esses laços afetivos que a gente imagina não ficam tão claros. Mas teve uma personagem que me chamou muita atenção, e eu queria que talvez você falasse um pouco mais dela, que é a Deodata. A Deodata, ela considera as três crianças como dela, né? Tem ali algumas questões, óbvio, né? Ela, na verdade, é mãe biológica da Ercília, mas em alguns momentos ela fala, né, das crianças dela, né? Então, o Justino, tentando não dar muito spoiler, mas o Justino meio que foi criado por ela, depois a Belmira chegou também na família. Só que a Deodata, ela está em Angola, né? E me parece que ela é a personagem que vai meio que fazendo um inventário de tudo que está desaparecendo daquele mundo que eles conheceram, né? Então, o caminho que ela está fazendo até chegar em Lobito, se eu não me engano, as coisas que ela vai perdendo, né? Tanto aquilo que ela rememora, que ela foi perdendo, e aquilo que ela vai perdendo ao longo do caminho, né? Até, enfim, o desfecho dela, que é também bastante intrigante para mim, mas que eu não vou falar qual que é, porque senão eu vou estragar a leitura para as pessoas. Mas eu queria que você falasse um pouco mais da Deodata. Eu acho que essa mulher me chamou somente a atenção. Minha pesquisa agora vai se centrar na figura da mulher negra na literatura, então eu tenho prestado muita atenção em como essas personagens são construídas, né, essas representações, e a Deodata me fez realmente ficar muito intrigada. Você pode falar para a gente um pouquinho mais dela, já que você tem essas 500 páginas aí de treatment? Que pretensiosa, eu. Não, mas é muito rascunho, é muita preparação, por isso é que demora tanto. Eu demoro imenso a escrever. De qualquer forma, Deodata,
Está agora o barulho de serração, vocês não estão a ouvir. Não, isso está a funcionar. A Diodata, pois, há muita coisa no livro que me foi dado. Por exemplo, os nomes das pessoas, eu só depois, Diodata, eu fui ao dicionário dos nomes, à procura das Ercílias e das Belmiras. Houve, principalmente o Justino, demorou muito tempo a dar nome. A Diodata parece que significa dada por Deus. E ela é o comentário que ela faz, vai fazendo ao longo do texto, porque há um momento que ela também faz comentários sobre a mãe da Belmira, não é? E sobre está ali claro também que ela é de outra tribo, etc. E então ela é deixando agora ela por uns momentos. Todas as três mães, na minha ideia, naquilo que eu tinha em mente, eram todas as três mães representam três momentos diferentes da colonização. Aquele primeiro momento, vamos dizer, é a mãe do Justino, é aquele primeiro momento em que ainda há rebelia dos povos nativos angolanos. E isso está provado, há livros, portanto, a rebelião continuou até finais dos anos 30, começo dos anos 40. Foi por isso que eu situei o Silvério ali. A Belmira já é outro momento, já é aquele momento da colonização que se estabilizou, entre aspas. Estabilizou, mas a mãe da Belmira é rebelde. Ela não aceita a ordem do branco. E é por isso que aquela relação não vai em frente. A Diodata, para ela é comerciante. Ela representa aquelas mulheres angolanas. As mulheres angolanas são muito fortes. São comerciantes autónomas, independentes. Conheço e conheci e lembro-me. Portanto, havia mulheres que elas tinham, quando, por exemplo, o celular foi introduzido no continente africano, foi fantástico para as mulheres comerciantes, porque elas conseguiram, então, montar ali, mandar, encaminhar os seus produtos. Então, a Diodata é essa mulher que já sabia onde era o litoral de Angola, já sabia como é que se vendia produtos aos brancos. Ela ficar com um homem branco significa ascensão social. E é isso que estavas a falar, Marina, de o que ela vai perdendo. Então, é alguém que faz comércio ou quer ter, portanto, vamos dizer, estabilidade material. É isso, é essa a diferença, porque é o que acontece, as pessoas querem ter estabilidade material, coisas bonitas, mobília da sala, etc, etc, etc. E quando ela chega a Portugal, ela também, para mim, isso também me surpreendeu, mas eu só queria mostrar que os laços de afetividade estão ali, têm que ser reconstruídos ali entre a Marcolina e o resto da família, entre a Diodata e esta família que se vai esboroando, não é fragmentando, é uma família que se esboroa, como cada uma vai para o seu lado, o Silvério perde a cabeça, então como é que ela consegue manter a família unida e no final é ela que mantém, que tem a presença de espírito, toda esta gente que se está a afundar, toda esta gente que está a ir para o outro lado, ela está a pegar nesses fios e a tentar trazer de volta. E é um bocado isso também, e eu espero que não seja o clichê da mãe África, ou o clichê da mulher negra, mas a mulher negra tem isso, tem um olhar muito, muito são, com muita sanidade para a família, não interessa as circunstâncias, ela vai tentar manter a casa, vai manter o pessoal e vai tentar dizer a coisa certa à maneira dela, não é?
segundo a sua razão. Mas ela tem uma razão muito forte para manter e fortalecer os laços de afetividade. E acho que é isso que ela representa ali. Muito interessante essa questão da representação das mulheres, né? Eu e a Mara, a gente tem feito algumas coisas juntas recentemente, e a gente fez um lançamento de uma livraria sobre o livro com 2 livros da Lilia Montclair, né? Uhum. E aí a gente conversava muito sobre como as personagens femininas, né, enfim, mulheres são importantes dentro da narrativa, né? E ouvindo você, lembrei também de uma leitura que eu fiz recentemente da Flora Niuapa, né? No Basta Um, que tem ali a personagem mulher que tem um grande sonho de se tornar mãe, e as matriarcas da família trazem esse discurso de que ela precisa de um homem para prover esse filho, mas que ela precisa manter ali a independência dela, né? E aí, quando a gente pensa nessas leituras de personagens mulheres negras, né? Em especial personagens africanas, que sempre estão ligadas a essa imagem de uma ideia de mãe África, a gente vê o quanto essa leitura ela é insuficiente, né? Porque aqui eu estou falando de uma escritora moçambicana, uma nigeriana, né? E você angolana, então, enfim, uma questão que me chama muita atenção, assim. E aí, a gente queria também te ouvir um pouco, Aida, para saber das suas referências, assim, né? Talvez a Mari pode complementar, mas quando eu penso em escritora angolana que deve, enfim, que é lida no Brasil, que eu vejo as pessoas comentando mais, a gente tem bastante a Ana Paula Tavares, assim, né? Inclusive, ela faz um belo comentário sobre o seu livro, né? Na quarta capa. É uma escritora que é trabalhada nas escolas, né? Enfim. Mas queria te ouvir um pouco sobre quais são as suas referências, né? E aí não só referências literárias, né? Porque acho que como você traz que o processo de escrita do livro, ele se dá também em função desses seus estudos, do cinema, dessa sua vida, né? Que está constantemente em trânsito. Acho que a gente também não pode limitar suas referências a referências literárias, mas a gente gosta muito de ouvir. Então, se você puder compartilhar um pouco com a gente, um pouco os nomes, ou, enfim, nomes de livros, de filmes, de músicas, artistas. Ok, sim, essa pergunta aparece muitas vezes e eu acho tão difícil, porque na música não dá para dizer uma pessoa, e se calhar Sim. dá para dizer 20 e nem se está a fazer justiça, não é? Porque são momentos. E na escrita também é muita gente. Eu, por exemplo, eu acho que foi 5 anos atrás, eu tinha um livro nas prateleiras, eu comprei esse livro e eu às vezes muitas vezes já li os livros, mas há livros que eu não li, para me surpreender a mim mesma. Então, ela chamava Ludmila qualquer coisa, era russa. Era um livro fantástico. Era um livro que falava da subversão. Por exemplo, a Rússia, sabemos, país problemático, mas tem uma coisa que muitos países ocidentais não têm. Já desde a Revolução, as mulheres são livres, não é? O aborto é livre, as mulheres podem casar, divorciar, trabalhar, portanto, em termos de emancipação. Mas ela fala da subserviência, são contos sobre a subserviência da mulher para com a sogra. E é assim, de uma subtileza, o trato. Eu só me lembro do primeiro nome dela e da capa, mas era Ludmila qualquer coisa. Então é um livro que me marcou pela surpresa. Um livro que eu acho que também vocês se calhar já conhecem, já leram, mas eu gostei imenso, é o livro que acho que tenho quase a certeza que está traduzido no Brasil, que é da Marisa Condé, Tegu. Vocês leram? É maravilhoso. Eu acho que esse não tem tradução. Não, Eu acho que só Pituba, não? Pituba. O Segu
Segu é muito, muito bonito, porque eu acho que há para mim livros que foram vamos dizer, formadores na minha própria percepção da África, isto quando eu era jovem, e estou a falar entre os 18 e 25 anos, em que também não sabia muito da África, porque saí aos 8 anos. Há este livro, Segu, de Maryse Condé, ele é tão bom como aquele outro que vocês devem ter aqui, que é o Chinua Achebe. Sim, nós temos. O Ok, mundo se despedaça. Exato. Estes dois livros se completam. Eu acho que é muito importante nós irmos sempre ao começo da história da narrativa e voltar a recontar essa história. E essa história não tem sido recontada. Como é que tudo começou? Porque há muita coisa, por exemplo, sobre a escravização. Nós não temos que nos lembrar que nem toda a África foi escravizada. Que até a Conferência de Berlim, o que funcionava eram interpostos comerciais no litoral da costa africana, que os chefados e os reinados africanos, a autoridade tradicional, estava ali. E eles, de uma certa forma, havia incursões militares com interesses comerciais, mas a colonização de facto foi no final do século XIX. E isso é importante para nós não vermos os africanos como seres a quem foi retirada toda a liberdade. Havia, durante as viagens, e eu agora vou usar um termo que vai soar neutro demais, mas muitos africanos eram marinheiros. Por exemplo, ali na costa da Libéria Costa de Marfim talvez menos, mas há muitos marinheiros nesses navios que faziam o comércio, e o comércio é horrível, porque é o comércio negreiro, é o comércio dessas coisas todas, mas muitos eram marinheiros, porque tinham muitos desses povos nas costas. Havia em Londres, havia em Lisboa, havia em Nova Iorque gente livre. É só naquele momento, entre o século XVII e XVIII, começa uma desumanização extrema para justificar o comércio em seres humanos. Mas não significa que o africano não tinha cabeça, não tinha liberdade, não tinha autonomia. Porque nós temos que contar a nossa história temos que reaver também a nossa autonomia, a nossa força. Não houve só vitimização, houve também participação positiva e negativa nós próprios. E eu acho que estes são os temas que ainda falta um bocadinho tratar na nossa literatura. E, portanto, deixando isso, uma escritora que eu adoro, gosto muito, e vocês conhecem, não sei se estou a pronunciar bem, é Jeanne Rhys, Mar de Sargasso. Ela é caribenha. Eu escrevo eu vou escrever, eu não sei se vou escrever, eu vou escrever aqui nas mensagens, que é para Jeanne, eu espero que esteja a escrever o nome bem. Ela é muito importante porque ela é considerada nos estudos pós-coloniais uma das primeiras escritoras feministas. E ela já começou a escrever nos anos 20, 30. E é isso que eu estou a dizer. Nós não podemos esquecer quem veio lá de trás. Jeanne Rhys, eu não sei se é assim. Não. Rhys, talvez assim. O livro, se vocês fizerem uma pesquisa, Mar de Sargasso, ela era caribenha e ela era crioula. E sendo crioula, ela
ela foi para Paris nos anos 20, 30, e sendo mulher crioula, apesar de terem sido anos muito importantes, as mulheres, houve alguém que viu que ela era muito boa escritora, mas ela só foi reconhecida, o Mar de Sargasso, só ganhou um prémio nos anos 60, já ela tinha 70 anos, e ela disse que chegou tarde demais, porque ela passou a vida na pobreza, alcoolizada, e ela escreve, eu gosto dos livros dela, eu gosto do Mar de Sargasso, porque é uma resposta à Charlotte Brontë, eu acho que é Charlotte Brontë, Jane Eyre. Charlotte Brontë. E é uma resposta à outra mulher. Quem seria a louca do sótão? Ah, que legal! E ela imagina que é uma mulher de ascendência contaminada, negra, crioula, que veio dos Caraíbas. O livro é muito interessante, porque ela desdobra ali o que é, portanto, leiam o livro, é muito interessante. Eu gosto muito desse livro, mas eu gostei pela linguagem, porque o que eu acho também importante nestas nossas literaturas negras, africanas, pretitudes, negritudes, é o nosso amor pela literatura, é o nosso amor pela arte, assim como o nosso amor pela música, não é? Porque é que nós gostamos do Paulinho da Viola, ou gostamos do Milton, ou gostamos... Porque há uma sensibilidade muito grande, há uma musicalidade, e é isso também que eu gosto, por exemplo, muito no Mar de Sargasso, a descrição da natureza, por exemplo, que ela tem nesse livro, só pode ser de alguém que presenciou muito de perto essa natureza. Não é intocada, é quem viveu com os espíritos das florestas e essas histórias contadas pelos ancestrais, muitas vezes negros e etc. É isso, mais ou menos. Agora, também só para terminar sobre as referências, há um escritor norte-americano que eu gosto muito, porque nenhum dos livros dele é o mesmo. Ele tanto pode escrever sobre, por exemplo, uma ativista ecológica que quer salvar, vamos dizer, uns animais em extinção numa ilha, nos Bahamas, como escreve sobre hippies que vão parar no Alasca. E ele tem um livro que eu achei fantástico. E agora, isto é por causa da idade, eu só me lembro do título, é Water Music, portanto, música da água. Mas a história é fantástica, é também nesses anos de 1700, 1800, quando havia também muito forte esse desejo, esse interesse pela fauna africana e da América Latina, havia aqueles botanistas e não sei o quê, e ele quer conhecer a origem do rio Níger. E aí ele faz amizade com o John. O John era um negro livre que vivia em Londres e ele é que tomava conta de quem era arruaceiro num bar de gin, e ele mandava para a rua porque era forte. Então eles os dois descem, chegam na Mauritânia e entram pela África para descobrir a origem do rio Níger. E é isso que eu estava a falar, da hierarquia entre negro e branco, é um daqueles raros livros em que a personagem negra não está ali como subserviente, está ali em termos de igualdade e ação, tem ação e autonomia, e é uma história que se passa portanto, em 1700 e tal, é uma figura histórica que quem descobriu a origem do rio Níger realmente existiu, era um aristocrata escocês, mas ele foi com um amigo negro livre, e são as aventuras deles. E então eu também gostei muito desse livro por causa disso. Temos aqui uma relação de igualdade, não está um totalmente a apagar o outro. Não há apagamento histórico.
Acho que a gente ficaria aqui ainda muito mais tempo escutando você falar, mas acho que de tudo que você pontuou aqui, eu achei muito interessante, né, que você estava falando sobre que a gente precisa reaver a nossa história, né, e conversando com a Carol, né, a gente estava se preparando, a gente estava falando, né, sobre o seu livro, né, e como que ele fala, né, e apresenta para a gente, acho que uma história que talvez não é tão explorada, que é a dos retornados, né, eu acho que, particularmente, acho que para mim, nunca foi algo que eu li muito sobre, né, e eu acho que, quando você estava falando da literatura, a literatura, para mim, é muito isso, né, eu acho que eu fui descobrindo, né, as Áfricas por meio da literatura, né, como cada livro que eu lia ia me apresentando ali as facetas mesmo desse continente, né, e como a gente ainda precisa desmistificar tantas coisas, né, então a história, né, da África, essa cosmopercepção, a maneira de se relacionar com a vida dos diversos povos, né, acho que a gente ainda está muito contaminado, né, com visões muito eurocêntricas e hegemônicas, né? E acho que a literatura realmente tem nos ajudado aí a criar essas novas imagens, né? Essas múltiplas imagens desse continente e desses sujeitos. Então, acho que Os Pretos de Pousa Flores veio só realmente a agregar aqui a minha lista de livros, né, que falam sobre o continente africano, que falam sobre a diáspora. Infelizmente, a gente está meio que chegando no final, e eu queria que você lesse para a gente um trecho do seu livro, né, para o pessoal poder ter o privilégio de ouvir um pouco dessa narrativa a partir, né, da voz da sua criadora. Eu escolhi um trecho da Ercília, porque a Ercília, coitadinha, é mais jovem, é mais frágil, é mais inocente de todos eles. Hein? É aquela que é mesmo levada, ela não... E então, portanto, é a Ercília, a mais jovem da família. Flocos de pétalas de rosas brancas e vermelhas atapetam o caminho de Nossa Senhora. Tenho nos braços um ramo de açucenas e na mão uma vela branca. Vou ao lado dos anjos azuis. O compasso dos anjos abre passagem entre bonés e chapéus nas mãos, coletos pretos de ir à missa, chaios de lã estreitados no peito, joelhos que raspam o chão, rezas em voz alta, dedos de mãos macerados, vermelhidão das contas do rosário. Abre-se azul e branco o céu de agosto no manto de Nossa Senhora. Pregamos-lhe com alfinetes pequenos botões de rosas e cravinas. O sacristão empunha alto um pano acetinado, bandeira bordada, uma coroa de ouro e o sol no meio. E a toda a volta, o vermelho carmim do sangue do dragão. O céu é um espaço azul, e dos beirais e ramos das oliveiras saltam pardais, gralhas e papamoscas. Voam bandeiras, milfitas e flores coloridas ao som de um acordeão. Em coro, o eco das ave-marias roga a bênção dos céus. Lá vêm elas, as pretas da Guiné. Foi no nosso primeiro dia de escola em Pousa Flores. Acercamo-nos dos muros baixos. Lá vêm elas, de mãos dadas com a Belmira no caminho de Alcatrão e Pedras. No recreio da escola, o Antônio, a Rita e o Manuel cantavam. Lá vêm elas, as pretas da Guiné. A procissão abre caminho e por detrás dos muros da escola, depois da capela,
Nascem lírios roxos e rua abaixo os anjos agitam velinhas acesas. A aldeia inteira assiste à procissão. Eu sigo atrás da Santa Senhora, que balança os pés inseguros sobre o andor por onde a alçaram pela cintura. Direita e rívida, sobrevoa ao céu, ouve as rezas e, enternecida, abençoa as ruas e em cada uma as casas, as escadinhas de pedra e o caminho por onde os anjos espalham, enquanto andam, cheirosas pétalas brancas e vermelhas, e renta às bermas um tênue pólen de flores amarelas, labaredas de estrelas. Obrigada, Aida. Foi um prazer conhecer você, conhecer sua obra também, fazer essa leitura. Com certeza a gente vai estabelecer outros diálogos. E também é uma honra encerrar o ciclo de lives do ano com a sua presença, com esse lançamento. Queria agradecer também a Marília, né, e a editora Funilaria, assim, pelo belíssimo trabalho que ela tem feito, né, de publicar autoras que, enfim, é tão importante para a gente poder conhecer, né? Você citou algumas autoras aqui que ou não estão sendo editadas, ou que a gente não consegue acessar, né, uma tradução aqui no Brasil, então é importante ver uma editora como a Funilaria nesse movimento de trazer vozes como a sua. Queria também agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente ao longo dos últimos meses. Ano que vem a gente vai voltar. Fiquei muito feliz agora da Mari também fazer parte do ciclo de lives. Tem sido muito bom trocar com você e essa coisa gostosa de ler a pesquisa das convidados ou os romances, né? E ter alguém com quem ter uma conversa enfim, tem sido muito ótimo. Vocês podem adquirir, né, o livro Os Pretos Flores no site da editora. Também queria parabenizar pelo projeto gráfico, assim, né, essa pintura da artista Flávia Santos, que é uma poeta e artista visual incrível, que eu conheço, eu fiquei muito orgulhosa quando eu vi que era um trabalho dela que estava ilustrando o seu livro, e acompanhei a gente, e é isso, muito obrigada. Vocês querem se despedir para a gente poder encerrar? Porque a vontade mesmo é de continuar aqui, né? A gente tinha preparado muitas outras perguntas, porque a gente sempre se empolga, mas... É verdade. Só agradecer mesmo, agradecer a Aida por ter aceitado o nosso convite, enfim, ter vindo conversar com a gente, agradecer a todo mundo que tem acompanhado os conhecimentos literários, e dizer, Aida, que estou ansiosa pelos próximos, né? Sim, com certeza. Estou já intrigada, né? Não vou dar spoiler nenhum, mas são o que? Os benefícios dos bastidores, não é mesmo? A gente consegue captar ali algumas informações. Então, já estou ansiosa, torcendo para que, enfim, os próximos projetos também decolem e sejam um sucesso para que a gente possa ler mais, né? De Aida Gomes. É isso. Eu agradeço mesmo imenso do fundo do coração esta conversa. Eu estou muito impressionada convosco. Vocês ainda são meninas, mas são já de uma profundidade, de uma sabedoria e de uma elegância também. É tudo potencial. Eu pensei, imagina, estas meninas vão ser um dia grandes senhoras, a sério, tem tudo. Eu há muito que não tinha uma conversa assim tão profunda, tão igualitária também, porque foi mesmo, como é que vamos dizer, muito justa. Gostei imenso. E também eu também aproveito também para outra vez realmente agradecer à funilaria. A capa da Flávia Santos ficou maravilhosa. Eu nem imaginava, foi assim, eu até disse à Flávia, o livro o conteúdo já não interessa, já está tudo ali na capa, toda a boniteza. Pronto, muito obrigada e tudo de bom e muita força com todos os vossos projetos. Grata. Obrigada, muito obrigada. Vou encerrar aqui.
Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.